tá aqui pra reagir ao canal Planeta Novo, ao vídeo. Costa Oeste versus Costa Leste. A história. E esse foi um patrocínio do Vini. Muito obrigada pelo seu patrocínio, ele ajuda muito a gente. E bora lá reagir. Nos anos 90, o rap dos Estados Unidos foi palco de uma das maiores rivalidades da história da música, a guerra entre a Costa Leste e a Costa Oeste. Essa rivalidade começou como uma disputa por prestígio, reconhecimento e influência, mas se tornou em uma batalha intensa, levando às mortes das principais estrelas de cada lado, Notorious Big e Tupac Shakur. No vídeo de hoje, então, vamos mergulhar a fundo nessa história Então, e explicar a história da guerra entre a Costa Oeste e Costa Leste. Essa grande... Não com eles, com a Costa Leste e Oeste, no caso. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Costa Oeste versus Costa Leste, a maior briga da história da música. Hoje eu estou aqui com o Lucas Filos, por trás da câmera Steak, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. E aí, galera, e aí, Fabio, tudo certo? A meta de likes pro vídeo vai ser 8.950. 8.950 likes, e você que é hater do Lucão, a chance de fazer a diferença é hoje, né? É falar quem vocês preferem, né? É, comentar, prefiro o Filos. Então é só comentar aí, prefiro o Filos pra gente poder ter esse feedback aí. Aí certo? Ele nunca mais aparece aqui. Exato, né? Inclusive é ele que tá respondendo os comentários, então ele vai ver isso e vai doer na alma dele. Ele vai ter que responder esses comentários. Exato, vamos ver como é que ele vai responder. Vamos ver se ele vai ser uma pessoa educada ou não. Então comentem aí, mesmo que vocês não prefiram Filos, comenta prefiro Filos, só pra gente ver qual que é a reação dele, beleza? Bom, o hip hop surgiu no Bronx, em Nova York, no final dos anos 70. Os pioneiros do hip hop foram os DJs, como o África Bambaataa e o Grandmaster Flash. Esses caras, naquela época, pegavam uma batida que vinha da Jamaica e basicamente colocavam ali com algumas mixagens e tudo mais, com repetições de algumas partes da música. E os MCs, então, só rimavam coisas como digam oh, digam oh. É que são os mestres de cerimônia, né? Exatamente, por isso que esse nome é MC, né? Porque hoje em dia a gente, nem percebe que é isso, né? Então, acostumou com o MC. E até tem um caso curioso aí, né? Porque no início era puramente por diversão, era puramente pra ser uma festa. Então, essa questão que existe, né? De que o rap tá mudado, o rap não traz mais mensagem, o rap não tem mais a sua origem na letra, né? É um pouco mentirosa, porque na verdade o rap ali no início do hip hop mesmo era mais parecido com o que é hoje, né? Era mais pra se divertir, pra festar e coisa do tipo, né? Por que isso? Porque naquela época os negros eram barrados nos principais locais que tinham festas, que eram ali nos centros da cidade e tudo mais. Então eles criaram suas próprias festas que ficaram tão populares que foram então pros centros das cidades. Bom, nos anos 80 então o rap cresceu muito, se diversificou, também teve uma evolução muito foda, né? Com o MC tomando destaque do DJ. Né? Quem dominava essa fase inicial era o West Coast Rap, ou então o rap da Costa Leste. Esse domínio se dava principalmente por grupos como Run DMC, Public Enemy e LL Cool J, Hakim e outros que estavam ali se destacando. Inclusive, se você ouve, por exemplo, o Mano Brown falando sobre o rap, ele sempre vai falar que esses nomes aqui eram a referência dele, porque o Mano Brown estava ali nos anos 80 ouvindo rap e nos anos 80 o Racionais surgiu. Então, a Costa Leste ia de fato ajudando a consolidar o rap como algo forte e dando inclusive espaço como um gênero musical. Tanto é que é nessa década de 80 que surge no Grammy a categoria de rap, para que a galera do rap também pudesse ser premiada. E ao mesmo tempo, a Costa Oeste começou então a desenvolver sua própria identidade, principalmente na segunda metade da década de 80. Bom, nos anos 80 então, com isso surgiu o chamado Gangsta Rap. É um subgênero que falava então sobre criminalidade, violência policial e a vida de gangues. Esses eram os principais tópicos do Gangsta Rap. E quem se destacou com esse estilo foi a Costa Oeste, ou seja, o outro lado do mapa, principalmente Los Angeles, onde isso era muito forte. Naquela época a gente tinha, por exemplo, Bloods e Crips crescendo muito, expandindo, e ao mesmo tempo a gente tinha uma perseguição muito forte às comunidades negras, e a gente teve alguns casos famosos, como por exemplo o espancamento do Rodney King, que foi filmado ali, que mostrou policiais espancando ele, e que aconteceu no ano de 91, mas em 92 acabou causando ali grandes distúrbios na cidade, inclusive de bilhões de dólares de prejuízo, né? Protestos e confusões, morte, muita coisa, né? Muita coisa mesmo, inclusive tem uma cena lendária ali no meio dos protestos, onde a gente vê porque aí teve que ter essa união Bloods, com as faixinhas amarradas, né? Tipo ver um vídeo sobre. É tipo uma trégua, né? Por uma coisa maior. Por uma coisa maior, sim. A cor vermelha, outro com a cor azul, e os dois mostrando, estamos em paz por esse propósito. Então foi um momento propício para que algo do tipo surgisse e a Costa Oeste estava ficando cada vez mais forte. Bom, quem ajudou muito a Costa Oeste a crescer também foi o grupo NWA, formado por Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Rain e DJ Yella. Em 89, o NWA lançou um dos maiores álbuns da história do rap, o Straight Off Compton, que a gente viu, não foi? É o nome do filme deles, né? E uma das músicas que estava ali dentro se tornou um hino contra a opressão, a Fuck the Police, o que
inclusive, naquela época, se tornou um problema pro governo. O FBI chegou a mandar uma carta pras Caraca. gravadoras do álbum, que eram duas naquela Tinha que época, ser, né? pedindo que a música não tocasse, né? Pedindo a censura da música. Na verdade, um tempo depois foi descoberto que nem foi o FBI que fez isso, né? Foi um membro do FBI, se uma passando pelo pessoa que FBI não como um queria. todo, chamado Milt dale. Allerst. Esse cara, então, tinha ele que ser. escreveu no nome do FBI. Eu pensei na mesma coisa, tá? Tinha que ser um velho. Branco. Eu também pensei na mesma coisa. Mas pelo menos não foi uma coisa do FBI como um todo. Aham. Isso é legal, porque aí, tipo, não foi uma censura generalizada, entendeu? Uhum. É sempre um escrotinho ou outro que... Sempre tem um Entendeu? merdinha no meio que, né? FBI, se passando pelo FBI como um todo, chamado Milt Allerst. Esse cara, então, ele escreveu no nome do FBI e criou toda uma polêmica de censura sobre a música e tudo mais, que é algo que, inclusive, é bem atual no Brasil de hoje. Enfim, essa música, inclusive, foi eleita pela Rolling Stones como a 10ª maior música de protesto de toda a história, Olha, de caramba. todos os gêneros, e não só do rap. Isso Então é é uma maneiro, música que tá? até hoje é muito conhecida e, obviamente, onde ela toca dá muito problema. Recentemente, até o pessoal da cara. Pavuna, que é uma gravadora do Rio de Janeiro, lançou uma versão aqui no Brasil com o mesmo nome, né? Só que em português. E lá eles também... Essa né, é a que a gente viu aquele clipe? isso, que tem o Pedrinho, o JS da também. Torre, o Bebeto. Putz, não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas tem uma galerinha lá também falando sobre essa Também música e fez. fazendo uma referência sobre essa música. Tanto que no início da música toca Eles um pedacinho falam, de uma cena tá. do filme, né? Onde tem lá eles falando, olha, pediram pra gente não cantar, pediram pra gente não falar, mas a gente vai falar, a gente vai cantar. Vai fuck botar the cara a police. Aí tapa. começa, E o né? clipe também é bem forte dessa, né? É bem forte. A do Brasil também. Se vocês ainda não viram, vai lá ver, porque é Eita. pra frente. E bom, aqui então, a gente começou a ter uma disputa pra ver quem fazia o verdadeiro hip hop. Foi aqui que surgiu esse papo, né? Que o verdadeiro rap tem que ser de Que protesto e realmente tudo mais. deu E quem tava desse lado falando isso na época era Los Angeles, né? Que até, Ah. se você parar pra pensar, hoje em dia não faz tanto hoje não, sentido, né? se pensa em Los Angeles, tu não pensa nisso agora, né? Tu pensa mais, pô, os caras estão na praia. É festa, tranquilidade, Tá não passando quero outra nem vibe, pensar né? em problema, em questão Enquanto social. Nova York Uma já vibe passa mais mais essa paz e vibe, amor, né? né? A gente vê lá É os retratos que o verdade. Chris trazia em Todo Mundo e o Chris, né? Pô, Sim. o cara o tempo todo é a bala comendo, não sei o que, papá. Mas naquela época, Los Angeles fazia o que Também hoje é tinha chamado de uma- Desculpa, eu lembrei da Rochelle falando. Tá vendo drogas? Não. Então entra. Aham, sim. Tipo, Ele pode fazer tudo, menos... verdadeiro hip hop, né, com o gangsta rap, enquanto Nova York ainda era o berço do rap. Então os dois lutavam pra ver quem que era o verdadeiro rap. O primeiro sinal forte dessa treta toda veio de um rapper de Nova York chamado Tim Dog, que é uma lenda do rap. Ele lançou a música Fuck Compton, que é até uma referência ao clássico deles, que foi uma diss direta pro NWA, mas também pra Eita. toda a zona, né, de Compton. Na música ele fala que vai esmagar eles como barata, fala do Eita. cabelo deles, das roupas, do jeito de falar, e ele zoa inclusive a guerra entre facções, falando que tá todo mundo Carai. ali brigando por uma corzinha, falando, vocês são coloridos, não sei o que e tudo mais. É um ataque ali bem corajoso, né? E na época a gente teve várias respostas e eu acho que a que mais teve destaque foi uma que foi feita pelo Dr. Dre e o Snoop Dogg. Ali, de fato, então, a gente começou a ter um bairrismo maior, né? Cada um defendendo Aí a sua que área, realmente cada um atacando começou outra a área, ter uma- principalmente. Nessa época, então, na virada do final dos anos 80 pro início dos anos 90, que é justamente quando a gente falou do Rodney King e tudo mais, o rap virou um negócio. Aumentou a competitividade, então, por conta disso, e a busca pelo sucesso. E a polêmica Claro, né? sempre foi um caminho muito rápido pro sucesso. A Costa Leste ainda era Como dominante, não, ou não é seja, mesmo? Nova York tinha mais reconhecimento, mas era visível que a Costa Oeste estava subindo muito rápido e que também ia lutar por esse espaço. Foi quando a gente começou a ter gravadoras focadas e destinadas Para ao isso. rap. E no topo da briga, a gente tinha duas gravadoras que faziam muito sucesso. Em Los Angeles, em 92, o Dr. Dre se afastou do NWA, talvez o que seja o maior grupo de rap da história, e criou a sua própria gravadora, a Death Row Records, junto com o ex-segurança dele, o Suge Knight. E como um segurança conseguiu se tornar sócio num negócio tão grande, né? Ele era um cara conhecido por já atuar dentro da música. Inclusive, tem aquela música Ice, Ice, Baby, tá ligado? Essa música aí é de um cara chamado Vanilla Ice. Esse cara sim. foi um dos primeiros rappers a fazer Nossa, sucesso, não só que tinha ele ideia. não tinha muito a cara do rap. Isso porque ele era um cara Branco? começando assim, né? Aham. E naquela época ele não era um cara de quebrada, nem nada do Sim. tipo. Ele não narrava nada muito parecido com o que o resto estava narrando. Então ele era um cara mais comercial. Então esse cara fez esse sucesso e não Não conseguiu teve lucrar mais com ele. nada Por quê? porque, né? Porque em certo momento o Suge Knight invadiu. É o Tio Phil. Eu tava na dúvida se Ah, era o o Tio Tio Phil. Phil. Lembra que fez aquelas cagadas lá com o pessoal do Big, com o Tupac? Tupac, ah. Não é esse o Big? Parece uma cenoura, Não na é boca dele? o Tio Phil? O tio Phil foi ótimo. Eu acho que é o tio Tadinho, Phil, mano, é sim. mais o Tio Phil. Porque tá Mas é parecendo referência pra mim. de... Dá pra entender. O apartamento dele e pediu para que ele assinasse ali, passando os direitos autorais pro Suge Knight. O Vanilla Ice, obviamente, falou, não.
certo? Só que nisso, então, o Suge Knight teve a ideia de fazer como um desenho animado, pegar ele pelo pé e pendurar do alto do prédio. Falando, ó, ou você faz isso, É ou ele mesmo. então, né, eu vou te tacar O daqui cara de das cima. tem não cagadas aí, como ó. resposta. Não tem não como resposta. cagada aí Inclusive, também. o Suge Knight contava isso, se Achei que não orgulhando parece, do que né? tinha feito, e contava como o contava Knight isso. chegou a se Se mijar naquele orgulhando. momento, né? Que Antes de isso? assinar ali o contrato. Então ele tinha histórias como essa e aos montes que eram conhecidas, e ele tinha um contato muito forte Ou com os seja, Bloods. ele já é, desde essa época, Desde ele a época já era mau caráter. problemático, ali no rolê. E ele, empresário, é empresário, né, que fala. Ele era Então, dono da gravadora, é. né? É, empresário. É. Então, vixe. Então ele tinha histórias grande, como né? essa e aos montes que eram conhecidas, e ele tinha um contato muito forte com os Bloods, principalmente com uma gangue chamada Pyros Bloods, que tem uma referência até dentro do GTA San Andreas. Então a galera que já jogou já deve ter visto em algum momento os Pyros Bloods, que era um grupo que, como liderança, tinha ali o Suge Knight e outros nomes. Então ele tinha muita influência no mundo do crime, tinha influência dentro da música, e ele Tranquilo. conseguiu tirar o Dr. Dre do NWA. Ou seja, ele que conseguiu fazer o Dre não ser mais um cara fechado com aquele lado, fechado com aquela gravadora. Então ele foi Eita. muito importante no processo e por isso ele virou sócio do Dr. Dre. Diz, inclusive, que para poder tirar o Dr. Dre lá do NWA, ele teria espancado o Eazy-E, certo? Ele teria ido lá, pedido pro Eazy-E, o Eazy que também não era um cara, né, tão de boinha assim. Ele censurou. Ah, Ele é um dos pais do gangsta rap, né? Então, na época, ele teve que explicar e, cara, ele é muito grande. O Suge Knight, ele conseguiu fazer isso. Ele tem cara de ser um muito boato. enorme. Olha que loucura, pessoal. Tem um boato. Isso aqui não é confirmado. Mas o próprio Suge Knight, já no programa de TV, deu a entender que isso poderia ter acontecido, de que o Suge Knight poderia, naquele momento, ter injetado sangue contaminado no Eazy. O Eazy, anos mais tarde, morreu que por isso? complicações vindas da AIDS. Então, assim, é um caraca. cara realmente muito sujo. Ele é um Que monstro. hoje, o que aconteceu com o Suge Knight hoje? O Suge Knight tá preso. Nada. Por que ele tá preso? Quando foram gravar o filme do NWA, durante as filmagens, em algum momento ele se desentendeu com alguém, ele pegou o carro dele e passou por cima de uma pessoa e começou a ir voltar, dar ré, ir pra frente, dar ré, ir pra frente, até matar aquela pessoa. Que Então ele é um isso? cara, assim, extremamente E violento. só aí E eram ele esses foi, os de sócios da fato- maior gravadora que tinha aí em Los Angeles. Eles conseguiram acertar sabia que era muito na problemático, escolha mas dos caraca. rappers deles. Eles trouxeram primeiro o Snoop Dogg e depois o Tupac. O Snoop Dogg apareceu bem antes, em 92. De início ele foi apresentado Muito pelo bom. Nate Dogg, que era parente dele e que conhecia o Dr. Dre. E então foi incluído em algumas músicas no álbum The Chronic. Esse álbum é eleito pela Rolling Stones o 6º melhor da história do rap. É, eu Então, lembro que Olha, ele é fez. verdade. Eu lembro que teve alguma coisa disso falando dele com Do Snoop Dogg, né? cantando ali, com alguém. É. E Eazy-E também era envolvido com gangue. Eu lembro que a gente viu, né? O negócio que A uma gente viu, galera é. era envolvida, né, com gangue. Mas eu vou te falar, eu acho que o O Snoop Slipknot. Dogg é um dos rappers que mais aparece em filme, que mais atua. Porque eu acho que ele Que aparece faz muito. ponta, assim, né? É, que faz em ponta filme. em filme. Porque. Deve ser porque ele... Até porque ele é de Los Angeles, você viu? Ele é da Costa Oeste. Ah, tá. Então talvez pra ele ali... Mais fácil. Foi uma situação que aparece num filme aqui, num filme ali, ele já tá lá, né? Então, Aham. ele já começou lá. Não sei. clássico e que tem beats que até hoje aí tocam nas batalhas de rap, que do nada tocam numa balada, coisa do tipo. Às vezes até tem vários beats e coisas assim dessa época que a gente não, como a gente não era dessa época, por exemplo, a gente, né, e tem muitas pessoas que estão assistindo também, nem sabe que era desses rappers, desses álbuns, mas que a gente conhece o beat porque realmente se tornaram históricos, né? Lembra da rádio do GTA San Andreas que tocava rap? Sim. Metade das mesmo? músicas são do The Chronic. Metade. Com Caraca, certeza, metade sério? são do The Chronic. Então, tipo assim, o Snoop Dogg entrou ali, entrou nesse clássico e bum, já estourou. E ele também participou de ataques contra o Eazy-E e o NWA também. Ao lado do Aí, Dr. ó, Dre, que falaram. tinha saído do grupo e que tava agora atacando o grupo. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Já em Nova York, a gente tinha a Bad Boy Records, fundada pelo Diddy. Inclusive, a gente já contou que o Diddy trabalhava na Uptown Records, que Não, era uma nem- outra gravadora, que era uma gravadora destinada mais ao R&B, Mas aí tá estranho, E né? que ele começou a levar o rap pra dentro dessa gravadora, confiar no rap e em algum momento ele foi quicado, mandado embora. O cara que era dono da gravadora ficou com ciúmes dele e falou, bom, você tá fazendo muito sucesso, sai daqui. E então Já ele criou arranja, a né? própria gravadora, isso com menos de 20 anos, e inclusive ele já era milionário antes dos 20 anos. Quando ele fez isso, ele contratou como primeira estrela o Notorious Big. Ele conheceu o Notorious Big Aí, por ó. conta do freestyle que ele fazia em Nova York, e o Notorious Big era um cara do Bronx, ou seja, do berço do rap, do local onde surgiu o rap. Então a gente tinha ali grandes artistas de um lado e grandes artistas do outro. Com um detalhe que eu acho que a gente nunca falou aqui. A Death Row Records, em algum momento, chegou a lançar a Death Row Records
rapers de Nova York, focada somente é? em atacar na outra costa. Inclusive, Que o Tupac isso? chegou aí pro outro lado, lá pra Nova York, com a camisa da Death Row, essa nova Death Row, né, Ixi. lançando um Eita. selo pra competir dentro de Nova York. Então a competição era muito clara, era muito evidente, Sim. e inclusive, de um Era lado, ali o escancarado, Suge Knight né? Dr. Dre, e do outro lado, o Diddy, eles investiam nisso. Eles contratavam quem falava contra a outra costa, certo? E na época, revistas famosas de rap que estavam crescendo, como a Vibe, a The Source, olhavam pra isso e falavam, opa, né, uma chance de fazer Sim, muito claro, dinheiro, uma né? chance de acompanhar tudo Botando isso. E tudo- sempre criavam comparações, o que alimentava ainda mais a briga. E aos poucos o rap tava virando um campo de guerra, né? Então em 1994, o Tupac acabou sendo Era mais atingido fácil, por né? 5 tiros em Nova York, mas Acabou sendo atingido também. É, Sacanagem, meio né? que- Tipo, acabou. Ele tá falando o quê também? É. Foi atingido. Foi Acabou sendo atingido Não, e ele parece foi até atingido meio... por 5 tiros. Assim. Né? E que a gente viu, né, a história. O WNO da NWA, Tupac, Snoop Dogg e Eminem 50 Cent, todos conectados na costa de Los Angeles. Ah, tá. É porque é tanto nome que eu fico muito às vezes, nome. meio confundido de qual lado qual. Mas eu sei que o Tupac é de um lado e o Big é de E o outro. Big é do outro. E é isso é o que eu sei. Aham. Em 1994, o Tupac acabou sendo atingido por 5 tiros em Nova York, mas antes de chegar nesse ponto, que é um ponto crucial para essa história, a gente vai dar uma contextualizada. O Tupac era nascido em Nova York, ou seja, era nascido na outra costa, certo? Mas nos anos 80, ele se mudou para Baltimore, na Califórnia, e foi lá que ele começou no rap com o grupo Digital Underground. Em 93, com alguns lançamentos pela Interscope, a mesma gravadora que era dona da Death Row, ou seja, ele estava dentro da gravadora que era dona da gravadora que Nossa. estava ali competindo do lado de Los Angeles, certo? Ele se aproximou então da Death Row por conta dos contatos que tinha e ele se mudou em definitivo para Los Angeles. Então, ele era da turma da costa Sim. oeste. Ele foi um cara que estourou muito no início dos anos 90, inclusive com alguns álbuns lançados antes ali dele entrar pra Death Row, né? A grande maioria, inclusive, foi antes disso. E ele estourou principalmente por conta da letra dele. Ele era filho de Black Panthers, desde pequeno a família dele investiu no conhecimento artístico dele. Inclusive, ele era um cara que chegou a fazer balé, pra gente ter uma ideia, né? E como os legal. pais Caralho, ativistas, que ele sempre maneiro. teve um pouco desse discurso É na muito mente gente, dele, né? o que trouxe muita moral pra ele. Já o Big também nasceu em Nova York, mas nunca saiu de lá. Como eu falei, ele Nossa, nasceu no velho, eu não Bronx. consigo. Ele me lembra muito o cara do Beautiful Girl. Ele me lembra muito. Big, né? O rosto assim, tal, tipo o olhinho, que é mais caidinho. Eu esqueci pouco. o nome dele. Cara, ele me lembra muito, é muito estranho. You're way too beautiful girl. Muita moral pra ele. Já o Big também nasceu em Nova York, mas nunca saiu de lá. Como eu falei, ele nasceu no Bronx, então ele era um representante nato sim. da costa leste. Big sempre rimou bem, Bem principalmente no raiz. freestyle, e foi descoberto pelo Diddy em 93, que o levou como o primeiro talento da Bad Boy. De início, eles eram amigos. Então, Tupac e Pois Notorious então, Big não é eram mesmo. pessoas conhecidas. E novinho, mais do que isso, eram ó. amigos. Muito novinho, Inclusive, cara. o Tupac ensinou ao Notorious Big a escrever, né? Porque o Notorious Big era muito bom de freestyle e tudo mais, mas é diferente não de lembra? rimar no improviso Não e lembrava. rimar escrevendo. O Pac também lembrava. aconselhou o Big a focar em fazer Ele música ficava pras dando minas dicas e pra esquecer ele. os manos. Aí ele Porque foi- se ele tivesse mulheres no show dele, os homens iriam atrás. E isso também contaminou a música do Big, que sempre foi levada como uma música pra todos, né? E olha só a curiosidade, o Notorious Big viu o Tupac ali como mentor e queria que ele fosse o seu empresário. Isso porque na época ele achava que a Bad Boy ainda não tinha decolado, que o Diddy não tinha tanto potencial assim, e então o Pac recusou e disse pra ele ficar com o Diddy porque ele transformaria o Big em uma estrela, né? E como tudo isso desandou, essa amizade, esse contato, essa proximidade, como começaram. tudo isso foi parar numa briga intensa, né? No mesmo ano, em 93, o Galera- Tupac conheceu uma mulher chamada Ayanna Jackson e começou a ficar com ela, teve um relacionamento com ela. Poucos dias depois de conhecer Rihanna ela, fake. ela acusou o Tupac e outros 3 amigos de violência sexual em grupo. Esses amigos que estavam com o Tupac, na verdade, eram membros de uma gangue que era liderada por um cara chamado Haitian Jack. Esse cara mandava em Nova York, mandava e desmandava, era literalmente o poderoso chefão de Nova York. E o Tupac Ele estava próximo armou. dele para fazer o que chamam de laboratório. Quando um ator vai próximo de uma atividade para poder pegar a experiência e usar disso dali na atuação que ele vai fazer. Ele ia fazer então o papel de um cara que era da máfia, um cara que era do crime e estava perto do Haitian Jack. Quando rolou essa acusação contra o Tupac, então, ele falou que na verdade ele não tinha feito nada, mas que de fato aquilo tinha acontecido. Que o Haitian Jack e que outros 2 homens tinham agredido sexualmente ela e que ele não tinha tido força para poder, né, parar a situação. Na época, isso foi visto como uma traição pelo Haitian Jack e muito provavelmente o ataque que a gente vai o que falar agora rolou. teria sido Sim. feito por ele, a mando dele.
Então, em 93 e 94, ele estava envolvido nisso tudo, indo pra audiências e tudo mais, e uma dessas audiências foi em Nova York, no dia 30 de novembro de 94. Então, nesse dia, quando ele chegou em Nova York, ele decidiu ir pro estúdio com a galera da Costa Leste. Ele decidiu encontrar então alguns produtores e rappers, incluindo o Diddy e o Notorious Big. Mas chegando lá, o Tupac deu de cara com 3 homens que ele Só não deu conhecia. ruim. Eles então sacaram as armas e mandaram o Tupac e os amigos dele deitarem no chão, e o Pac acabou não respeitando isso, tentando pegar a própria arma para poder revidar. Nisso, ele foi baleado 5 vezes e teve as joias dele roubadas. Naquele momento, pessoal, por muito pouco, o Tupac já não faleceu. E bom, o Tupac sempre achou que aquilo foi uma armação pra ele. Ele não chegou a desconfiar sim. do Haitian Jack, que é um que eu trouxe pra cá, mas ele desconfiou muito do Diddy. Ele achava que o Diddy, que era um cara que também mandava porque, em Nova né? York, né, sabia daquele ataque, até porque os caras estavam saindo de dentro do estúdio, e que o Big, apesar de não ter participado da armação, Sabia, né? da situação e E aí não fez começou nada, não a- avisou ele sobre o ataque que ele ia sofrer. E ele ficou Enquanto isso, boladão. ele afirmava que era inocente no caso de violência sexual, mas não adiantou ele se colocar como inocente. Ele foi condenado, sendo preso em fevereiro de 95, alguns meses depois desse ataque que ele Conseguiu. sofreu. Ele sentia nesse momento então que tudo estava contra ele. Nesse momento que entra na Claro, jogada né, do Suge ó. Knight, que percebeu ali o potencial do Tupac e que sabia que precisava de $1 milhão para poder pagar a fiança dele e colocar ele na rua. Então ele pagou a Foda, fiança né? de $1 milhão e E o Pac ajuda, assim né? que saiu, É aquela assinou com a Death ajuda Row que- Records. Durante esse momento Uma que mão lava a outra. Sim. Pô, ele tirou o cara da prisão. É, pô, você faz o que também? Pô, o cara pagou E não 1 tem como milhão você também saber. pra tipo, você sair da prisão. É, pô. É real. Também, tipo assim, ele tava perdido. Tu pensa. Ele não O tinha cara mais nada. foi Não, traído. lembra que foi armação pra ele perder tudo? Foi armação. Então, não, tipo, mas pra ele perder tudo financeiramente, ele ficar Porque desestabilizado ele, não, também. é porque foi assim, isso? por causa desse processo que ele teve da menina lá e tudo Sim. mais, ele gastou todo o dinheiro dele com Isso. advogado. Ele ficou sem nada, sem praticamente. nada, ele tava sem estruturas, né, dinheiro pra pra poder resolver. estrutura financeira. E aí esse cara aí apareceu como o Resolvendo, salvador, resolvendo a vida dele. Logo, é óbvio que ele ia acabar se ligando à pessoa que tirou ele lá do Sim. fundo do poço, né? E é uma digamos assim. pessoa que é um empresário, querendo ou não, né? Então, assim, Sim. Mas foi isso que aconteceu. tá. Que armaram e aí É ele que gastou é a rios e ordem rios de dinheiro. cronológica, porque o vídeo foi muito Ele grande, precisava né? produzir música pra poder... Tinha que repor, né? pra- Dinheiro. Vai fazer o né? quê? Vai ficar assim na rua? Isso que é foda, né? Exatamente. fiança de $1 milhão e o Pac, assim que saiu, assinou com a Death Row Records. Durante esse momento em que o Tupac estava preso, ainda em 95, o Notorious Big lançou uma música chamada Ushotia, ou então Quem Atirou em Você, né? Querendo surfar um grande pouco ali caos. naquele hype que tava rolando, porque falavam que ele tinha atirado no Tupac. Só que ele quase não fala sobre o caso na música, e depois ele chegou a falar que a música já estava pronta antes de toda a confusão, e que eles só aproveitaram daquilo literalmente para pegar um hypezinho, o que não foi nada Não é bom. legal, pô. Não, assim, por mais que Queria deixar um recadinho aqui, ó. aproveitar. Pra esse final de semana, Tipo, a gente Totalmente preparou infeliz o momento pra... vai vou aproveitar o hype. hype. Não, assim, óbvio que aproveita, mas assim, Momento... bota a mão aqui assim e pensa. É de bom tom? Não. É de bom, não é de bom não, tom, não é? Aí mesmo? mas a pessoa vai e faz, é foda. Quando o Tupac então saiu da cadeia em 96, veio o que é considerada a maior diss da história, ou seja, o maior Sim. ataque dentro de um rap, a música Hitting Up do Tupac. Nele ele ataca todo mundo, basicamente, os rappers da Costa Oeste, os amigos que teriam traído ele, o Big, as pessoas próximas do Big, inclusive tem um cara parecido com o Big no clipe, né? Eles usam, tipo, sósias, né? Só, Pra- essa é, mano, mesmo. isso é muito bom. Sério mesmo, cara. Tipo, nessa que a gente teve Kendrick versus Drake, a gente não teve isso em nenhum momento, Faltou algo assim, né? né? Faltou ali um sósia. Você lembra que ele ficou paranoico? Que ele não confiava mais em Foi, ninguém? claro, né? Óbvio. Como é que ele vai confiar se o amigo dele, tipo, na cabeça dele sabia? e Sabia, tal, não falou nada. é. né? Desse meio não tem bom tom, só números. Então. Cara, Complicado mesmo. Mas essa foi a maior diss. É, tipo, eu lembro que é considerada, mas a que o... Ah, esqueci o nome dele. A que teve recente ali, do que a gente viu do Super Bowl também, não é uma bem grande? Ou não chega, não foi uma diss, não foi? acho que foi Madiz. A do Super Bowl foi Madiz, não foi? Não é tão, tipo, mas essa Acho que ainda assim entrou- talvez tenha sido mais histórica, É. né? Eu acho que sim. Porque aquela também foi bem... Foi bem forte. É, eu achei pelo menos, mas aí eu também não entendo porra nenhuma, né? Mas ela entrou pra uma das diz mais... É, acho que também tem a ver com o contexto, Aham. né? De tudo. Porra, é um puta de um contexto totalmente diferente daquele, assim. Se você Aham. pensar que é mais tenso, né?
É bem mais Mesmo, tenso. cara. Tipo, nessa que a gente teve Kendrick versus Drake, a gente não teve isso em nenhum momento, Faltou algo assim, né? né? Faltou ali um sósia. Um Pô, sósia, o pô, sósia um sósia engrandece seria- demais, cara. Tem o O sósia... Vini do BBB pro Drake. É uma boa. Então ele usou até um sósia ali pra mostrar o Big e chegou a falar que teria Ficou bem dormido com a escancarado. esposa do Notorious Big, a Faith Evans, né? É Que verdade, também era uma não artista lembrava daquela disso. época. Ele também, no meio da música, no refrão, fez um sample de uma música do Notorious Big. Ou seja, foi ali uma diss que não foi uma diss velada. Tipo assim, esse cara fez... Não, era Notorious Big fez isso, Fala, né? né? B.I.G., o Ah. maior cuzão... Tá, tipo, os bagulho assim. muito Sósia, claro, fala né? mulher, Ele falou bem usa claro. sample, Tô sendo é bem tudo. direto Não, aqui. no Entre início da música linhas. começa aí. Essa música vai pra aquele gordo filho da... Entendeu? Tipo, é assim, é esse o nível da música. Na época, essa música foi considerada muito pesada em Nova York, mas também em Los Angeles. Tanto que o Snoop Dogg, que era da Death Row, e o Ice Cube, que também era da Costa Também Oeste, achou. recomendaram o Tupac não lançar a música. Até os Olha. caras que estavam no meio da treta Achou acharam que era forte. muita Fala, não, treta. cara, aqui tu passou um pouco, tá ligado? E aí, obviamente, depois de E lançar olha que isso... eu acho que pra dizerem que passou, é porque realmente foi aquela coisa, entendeu? Aham, foi Porque bem pra eles é intenso. bem comum isso, né? Sim, foi intenso, né? Bem forte. Talvez por botar nomes e falar de forma muito... Explícita, né? de forma pesada, talvez. Porque pros seus amigos falarem, ó, dá uma segurada. Aí, ó, aí É porque pegou, realmente- assim, que necessidade. É que eu não lembro o muito que forte. diz Fala. direito na música, só o que ele tá falando agora sim, né? Mas... Aham. Tupac não lançar a música. Até os caras que estavam no meio da treta acharam muito forte. Fala, não, cara, aqui tu passou um pouco, tá ligado? E aí, obviamente, depois de lançar isso, o Tupac virou um alvo ainda maior. Então, no dia 7 de setembro de 96, depois de ir pra uma luta do Mike Tyson em Las Vegas, acompanhado do Suge Knight, foi eles depois brigaram disso. com um cara chamado Orlando Anderson, que era membro dos Crips, que teria roubado um produtor da Death Row. Lembrando, os Crips são uma gangue rival dos Bloods, que era uma gangue a qual o Suge Knight pertencia. Então, aqui... tinha vários pesos. Primeiro, É muita tinha batido coisa- um cara que era membro Crip. Segundo, esse espancamento rolou com membros ou então amigos próximos do Bloods. Pessoal. Então era uma situação que normalmente não acabaria bem e foi o que Sim. aconteceu. 2 horas depois da briga, o Tupac e o Suge Knight estavam parados em um sinal e aí um carro parou do lado e acabou acertando o Tupac. Ele foi pro hospital e sobreviveu por 6 dias, mas faleceu no dia 13 de Acabou. setembro. Tem até uma história curiosa nesse momento aqui, porque o Snoop Dogg, ele era muito próximo, né? E ele foi correndo pro hospital e ele e outros caras tiveram que ficar armados na frente do hospital, literalmente armados de campana, porque a polícia não quis fazer isso e existia Tipo ali, sim, Poderoso fortes Chefão. motivos pra acreditar que alguém poderia entrar no hospital pra matar o Tupac. Caraca, Porque alguém tinha mano. acabado de atirar nele e não tinha conseguido terminar o serviço, né? Bom, quais eram os motivos pro Tupac morrer naquele momento? Tinha briga com Orlando Anderson, que a gente já falou. Tinha briga com Nova York, que a gente também já falou. Tinha briga com o próprio Diddy, que era um cara que era enciumado com o Tupac, por conta de toda a relação que ele tinha com o Big, por exemplo. Mas o nome que foi escolhido ali pela mídia foi o nome do Notorious Big. E logo depois, 6 meses depois, quem faleceu foi o Notorious. Em março de 97, o Tenso, Big estava né? saindo de uma festa em Los Bizarro. Angeles. Ou seja, na outra costa, ele estava numa festa num outro lugar que não era seguro muito pra triste ele, quando certo? as coisas E lá, acabam assim, ele foi sabe? alvo da mesma forma. Recentemente, o Phil Carson, que é um ex-agente do FBI, alegou que alguns documentos selados provam que o Suge Knight estava por trás e que o alvo, na verdade, era o Diddy, que estava no carro da frente, mas que o Big foi pego na linha de fogo. Então, olha que doideira. Já existe agora um processo aberto contra o Que Diddy, um de possível fato. envolvimento ali dele na morte do Tupac. Do outro lado, existe uma acusação contra o Suge Knight, que era o líder da outra gravadora, de ter feito a Do mesma outro. coisa com o Notorious Big. Então a gente pode ter tido 2 mortes dos 2 caras que eram os maiores daquela época do rap, Os que dois muita gente cagados. considera assim até hoje, né? Por conta das gravadoras. A gente vê o quanto que essa guerra entre Costa Leste e Costa Oeste estava muito É grande. forte. E isso na época foi muito pesado pro rap. Pô, mas- Porque em 95 faleceu o Eazy. Ai, que deveria ter um limite pras coisas, entendeu? Mas eu sei não que, tem tipo, lá, sim, ué. eu sei que também o caso todo é um pouco mais além, tanto em vários sentidos, mas... Gente... Tava muito grande. E isso na época foi muito pesado pro rap. Porque em 95 faleceu o Eazy. Em 96, Foi, faleceu lembra? o Tupac. Sim, Em que ele 97, era faleceu o do Notorious Azul? Big. Naquela época tinha uma sensação de Ou que era não do- existia não local lembro agora. seguro pra um rapper dentro dos Estados Unidos. Pois Então é, todo mundo pô. falou, bom, é melhor a gente Morrendo. parar por aqui, porque senão não vai sobrar ninguém do Vão rap. perder outros artistas E também, grandes até as também, gravadoras, né? Que principalmente, antes as gravadoras então. queriam, né? Achavam boa, né, essa rivalidade, porque fazia eles ganhar mais Alimentava, dinheiro, ganhar né? mais fama. Agora estavam pensando, pô, a gente vai, na verdade, Cagou o perder os rolê. caras. Né? Começaram a evitar quem falava esse tipo de coisa. Tanto é que nessa época aqui, mais ou menos em 98, 99, quem tava fazendo rap ali em Nova York, que tava fazendo rap nesse estilo de atacar os outros, era o 50 Cent. E ele não conseguiu uma gravadora pra poder gravar os discos dele por conta disso. Ah, tá, daquela certo? época. Inclusive, ele chegou a Teve fazer que uma mudar, diss chamada...
agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é 50 barras, onde ele cita 50 rappers de Nova York, da mesma área dele, que seriam ruins, né? Ele fala do Jay-Z, fala do Nas, fala de todo mundo, caras que inclusive não são ruins no rap. Só que isso colocou um alvo nele, na época, pra poder gravar o primeiro trabalho dele, ele teve que ir pro Canadá. Olha que doideira. Pra ver como realmente a galera começou a fugir desse tipo de rap. Então, na época, as gravadoras começaram a rejeitar esse tipo de rap, pelo problema que tinha dado, e as principais gravadoras começaram a ruir. A Death Row, por exemplo, perdeu o Tupac, o Sangue foi preso em 97, Dr. Dre já tinha saído também em 96, no ano que o Tupac faleceu, e o Snoop Dogg saiu em 98. Nossa, ou seja, todo mundo que tinha de grande ali acabou saindo da gravadora. Do outro lado, o Diddy também preferiu acabar com a rivalidade. Em 99, o Snoop Dogg se encontrou com o Diddy publicamente, marcando ali uma reconciliação e colocando uma pedra em cima desse assunto. O Snoop também disse em entrevistas que nunca teve um problema real com o Notorious Big, que tudo era um jogo, que tudo fazia parte do marketing, né? Em 2005, inclusive, o Snoop chegou a usar ali o espaço que ele teve em um evento de premiação de rap, o Bet Hip Hop, pra pedir união entre os rappers e disse que a rivalidade das costas só trouxe perdas pra cultura. Né? Então, pessoal, naquela época ficou muito entendido que era mais fácil você ter orgulho de onde você vem do que atacar o outro lado. Obviamente que a gente teve outros ataques acontecendo, mas hoje em dia não é nada incomum você ver um cara que é de Los Angeles fazendo música com um cara de Nova York. Ou então, o contrário também acontecendo. Né? Então, basicamente, hoje em dia não tem mais essa briga acontecendo e ela ficou pra história marcada num momento ali de extrema violência dentro do rap. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu! Eu acho que até se a galera, se tudo não fosse como era, o preconceito, tudo como era, talvez não precisasse nem disso tudo, entendeu? Dessa criação, porque aí com isso vem as gangues, e aí vem a separação, e aí vem um lado, aí vem um outro, aí a música, não sei o que, um incentivo pra essa rivalidade. Então tem tantas camadas. Eu acho que o Snoop Dogg, não sei quando que foi que ele falou isso, das pessoas se unirem e tudo mais. Foi quando? 2005. Ah, tá. Foi não, 10 anos depois ali do... Não, é porque eu lembrei que aquela disc que você falou do Super Bowl, foi quando? Foi recente? Foi 2024. Então, ele tava chegando ao mesmo nível, né, do que o cara ameaçou o outro, tipo, descaradamente e tudo mais, não mexe com minha família, papapá, sabe? Então, eu acho que o Snoop Dogg podia fazer de novo o discurso. Está chegando a hora, tá chegando o momento. Mas eu acho que, eu acho que a época influencia muito. Não, a época influencia totalmente. A proporção da coisa fica. Cara, morreu, 2 pessoas no processo, morreram, né? Sabe? Pessoas importantes. Os principais ali, né? Então, sim, influências muito grandes dentro da área. Então eu acho que dentro do meio do hip hop. A época interfere muito. Do rap, do rap. Naquela época não tinha também como falar determinadas coisas que hoje a gente consegue. Querendo ou não, a internet é cheia de bosta, mas você consegue também falar de coisas. Mas também as pessoas viam coisas de forma diferente, né? Naquela época. Sim. Né? Mas... Cara, não tem jeito, influencia muito. O momento que tudo aconteceu. Influencia pra caramba, pô. Hoje coisas parecendo aí que nem dão todo resultado, mas na época as pessoas só botavam assim, ó, no buraco. Pra vocês verem que nada passa, né? Exato, porque eles fizeram e foi coisa que foi vista agora e tá lá em processo. Os caras já eram envolvidos e tinha gente envolvida com gangues. Exatamente. Então, porque tudo tem por isso que eu falei das camadas, porque tem muitas camadas disso da rivalidade ser ampliada, da rivalidade existir. Então, você vai descendo a camadinha e você vai vendo onde isso vai dar. Da sociedade bosta, entendeu? Isso é verdade. Era muito pior na época, entendeu? A separação das pessoas, entendeu? Não tinha muito pra onde correr. Sabe? As pessoas fazem o que conseguem, às vezes, e é isso, entendeu? Cresceu naquele meio, vive naquele meio, conhece aquelas pessoas. Às vezes é meio complicado. Aquelas circunstâncias, né? E aí eles conseguiram ainda ir pro rap pra conseguir ter uma vida de fato, sabe? Sim, tentar ter alguma coisa, né? Exato. E aí, conseguiu crescer e tal, não sei o que. O problema é que
Nesse meio musical, artístico, tudo, sempre tem as pessoas bostas, principalmente naquela época, Mas talvez aí era mais escondido ainda do que é como em hoje. todo lugar, né? Sempre tem pessoa Sim, legal, sempre tem vai ter as pessoa pessoas bosta. bostas. E aí, se você se envolve com as pessoas bostas, Aí e aí, é meio complicado. dependendo de como todo mundo lida, Não, a bola de neve sem fim, cara. É Sim, muito sim, rolê. sim. De ver as coisas, Sim. de Hoje investigar em e dia tudo já mais. tá difícil, né? É. Você vê aí. Drake é do Canadá. É, Sim. sim. Drake é do Canadá. Tanto que naquele vídeo que a gente viu, fala, né? Porque ele fingia se ter, tipo, ter tido dificuldades e tudo mais pra tentarem aceitar. Entendeu? Porque ele vem de uma classe média alta, né? Não sei Uma se alta, mas classe média. Com classe certeza. média de uma vida Veio boa. bem, tudo, não veio de baixo, né? Sim. Aí você consegue vencer e ser empresário de É uma gangue. É de uma... Pois é, entendeu? Então, vai fazer o quê? É foda. E aí, por exemplo... Como você não vai se envolver sendo que o empresário, o seu empresário, dono da gravadora da qual você trabalha, ele é envolvido com... Aí o empresário te salva da cadeia. Tu faz o quê? O teu empresário, assim, paga não $1 seu milhão. empresário, mas a pessoa paga pra você sair, você faz o quê? Assina com ela. Paga $1 Vai fazer milhão. o quê? Falar, não, vou embora aqui pobre e vou voltar lá pra minha casinha. Não vai, não vai. É complicado, Não né? vai. Até porque acho que não tinha muito pra onde correr. Porque se ele não aceitasse também, o cara ia atrás. Gente, ia. Ele precisava de suporte. Era isso. E o Tinha cara... que fazer. Ele fez tudo pra ser o suporte dele, então. É, o cara assim, que na minha pagou cabeça foi isso. era o único suporte que ele viu no momento. O Kendrick já conseguiu ser mais independente, isso ajuda um pouco. Ah. Porque ele conseguiu fugir mais dessas situações todas, né? Sim. Porque realmente é complicado. É, bizarro. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, já fica mais inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.